A cidade de Angra foi, durante o século XV, XVI, XVII, XVIII, parte do XIX, a capital histórica do arquipélago dos Açores. Por isso é ainda hoje um verdadeiro álbum de recordações históricas. Tive dificuldade em escolher, em selecionar os assuntos, não digo mais importantes, mas talvez que possam interessar mais num programa desta natureza. Escolhi sete, e daí o título do programa, 7 histórias de uma vez. Previno já que nem tudo são histórias. Primeiro é Angra. Angra e um aforismo. Há um aforismo, uma maneira de dizer do povo, que diz que vale mais a quem Deus ajuda do que a quem muito madruga. Mas Angra desmente esse aforismo. Sem dúvida, Deus ajudou a Ilha Terceira. Nos Açores não há portos naturais, a não ser este. Aqui, na Terceira, há esta reentrância profunda e apertada. Angra. Angra quer dizer isso mesmo. Esta Angra, que foi realmente o grande porto durante os séculos das navegações à vela. Bom, parece que Deus ajudou Angra, mas como as outras cidades não tinham portos naturais, tiveram que construir os seus portos artificiais. Madrugaram, e o que se viu é que mais vale a quem muito madruga do que a quem Deus ajuda, porque a cidade de Ponta Delgada, em virtude do seu magnífico porto artificial, tornou-se rapidamente o grande centro das atividades económicas do arquipélago que hoje é. Os inícios do povoamento da Ilha Terceira estão ainda cobertos de mistério. Sem dúvida que o primeiro senhor da ilha era um sujeito chamado Jacome de Bruges. Jacome é um nome muito corrente na altura. Jacome é o mesmo que Jaime, é o mesmo que Tiago, é o mesmo que Diogo. O facto de lhe chamarem de Bruges significa que ele seria realmente Flamengo. Flamengo. E isto está ligado com a lenda dos flamengos nos Açores. Eu já aqui há uns anos vim aqui fazer um programa e disse isso, a lenda dos flamengos nos Açores. Nessa altura pedi desculpa. Disse, vocês desculpem, eu digo lenda porque isso não tem nenhum fundamento histórico. E tenho que dizer lenda, mas peço desculpa, porque sei que vocês julgam que é verdade. Bem, penso que hoje, uns anos depois, já não há razão nenhuma para pedir desculpa. Na Portugália, pediram a um grande historiador, ao Charles Verlinden, um grande historiador belga, um estudo sobre os flamengos nos Açores. E ele acabou definitivamente com isso. Claro que não houve nenhuma colonização flamenga nos Açores e os Açores foram feitos por portugueses. Em todo caso, houve flamengos. Por exemplo, este homem que veio para aqui, o tal Jacome, era flamengo e outros importantes eram flamengos. E a certa altura, isto é que tem graça, houve mesmo uma tentativa de recrutamento de gente na Flandres. O que se passava era isto, é que ao passo que a Ilha da Madeira tinha sido um louvar a Deus de dar dinheiro, os portugueses chegaram lá e aquilo, como dizia um cronista, era a terra da promissão. Há um que até diz que aquilo, as reses ainda mamavam e já pariam. Foi uma coisa fabulosa e aqui não era assim. Estas ilhas eram vulcões
a terra era muito dura, era preciso primeiro romper à força do ferro buracos na terra para meter o... E não havia mão de obra para isso, não havia. Então há uma tentativa de recrutar gente que viesse para aqui, realmente na Flandres. Há uma notícia que julgo que é que se deve seguir, que é o relato do Valentim Fernandes. Dizia ele que em 1477, e será mais ou menos isso, 77, um tal Frei Pedro, um franciscano, foi à Flandres falar com a duquesa, a Dona Isabel, que, como sabem, era portuguesa, e que a Dona Isabel o pôs em contacto com um tal Joste de Utra, um fidalgote pobre, arruinado, que precisava de se arrumar de qualquer maneira, e que o frade convenceu o Dutra a vir para os Açores. Naturalmente contou-lhe maravilhas, disse que isto aqui era um céu aberto, havia prata e havia estanho, disse que eram as célebres ilhas do açúcar português, que era mentira. As ilhas do açúcar era a Madeira. Mas enfim, o Dutra lá conseguiu arranjar 15 companheiros que vieram com ele. É claro, vieram e ao fim de uns meses, parece que de um ano, tinham gasto tudo quanto traziam. A terra aqui é muito dura e os colonos, eram 15, revoltaram-se contra o Joste von Dutra. Revoltaram-se. Ele teve que fugir para Portugal. Chegou lá, o rei entregou-lhe forças para ele vir aqui e dominar a rebelião, e agora aqui uns dizem que os levou presos para Lisboa, outra fonte diz que não, que os convenceu a pegar na enxada e a cavar rudemente a terra. Até um desses 15 homens foi justamente o que introduziu a cultura do pastel nos Açores. Mas a isso se reduz aquilo que depressa se transformou numa lenda, a lenda de um primitivo povoamento flamengo dos Açores. Uma lenda que hoje está inteiramente desacreditada, mas eu sei como nasceu. Aqui a este sítio chamavam o Porto das Pipas. Porto das Pipas porque havia sempre grandes pipas onde faziam aguada os navios que acabavam de atravessar o Atlântico ou que iam iniciar a sua viagem. E com este lugar está relacionada uma história importante. Foi aqui que chegou Vasco da Gama depois da viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Porque no regresso o irmão Paulo da Gama adoeceu gravemente. Bom, é preciso saber que quando o navegador fazia um descobrimento importante, tinha direito a alvíceras. Alvíceras era o que El Rei dava por ter sido atingido o objetivo procurado. Imaginem a importância das alvíceras por ter sido descoberto o caminho marítimo para a Índia, que era a grande corrida do século. Portugal e Castela empenhavam-se à procura do caminho marítimo para a Índia, tinha havido aquela viagem do Colombo. Claro que todos queriam ser os primeiros a chegar. Na história do Colombo é engraçado a luta de morte que ele trava com o outro piloto, o Pison. O Pison queria chegar primeiro para ser ele a receber as alvíceras. Colombo queria o prender e acusou de tudo para chegar primeiro o Colombo. Com o nosso Vasco da Gama passa-se isto. Na viagem do regresso, o irmão Paulo adoece gravemente. Quando chegam aqui à latitude dos Açores,
Paulo parece moribundo, e então Vasco da Gama não pensa mais nas alvíceras. Pede a um outro piloto que trazia outro navio, Nicolau Coelho: olha, navega tu para Lisboa, eu fico aqui na Ilha Terceira, porque primeiro que tudo está a vida do meu irmão. Lançou ferro aqui nestas águas onde eu estou, levou o irmão já numa padiola, subiram aquela ladeira, levou-o ainda até um convento onde durante alguns dias o trataram, mas era tarde demais. Foi aqui que expirou Paulo da Gama, um esquecido descobridor do caminho marítimo para as ilhas. Hoje nem sabemos em que sítio o enterraram. Mas já uma vez disse isto aqui e hoje repito: Vasco da Gama demonstrou que não se esquecia daquela frase do Evangelho: quem disser que ama a Deus e não amar a seu irmão é mentiroso. A viagem de Vasco da Gama, como a viagem do Cristóvão Colombo, vieram revelar toda a importância que as ilhas dos Açores tinham para as comunicações entre os continentes. Reparem que os Açores ficam quase a meio caminho entre a Europa e a América. Quem vinha do velho continente e ia para o novo, tinha aqui ilhas onde meter água fresca, onde desembarcar os doentes, onde renovar os víveres. Mas a escola servia também para quem ia para o Brasil, para quem vinha da Índia. Os Açores tornam-se então a principal escola marítima do Atlântico. Bom, e é isso que explica que durante a monarquia filipina, creio que o Filipe III, tenha mandado construir no Monte Brasil, aqui, à entrada da Angra, uma imponente fortaleza. Estes muros que estão a ver foram, durante o século XVII, o principal baluarte fortificado em qualquer das ilhas do Atlântico. Era aqui na Ilha Terceira, que faziam base as armadas que lutavam contra os corsários. Os corsários vinham aí como vespas à babugem dos navios que traziam a prata e o ouro das Américas. Isto aqui era uma base da maior importância. Mas isso vem a criar um problema. Quando, no 1º de dezembro de 1640, os portugueses proclamaram a independência, esta fortaleza tinha uma forte guarnição castelhana. E naturalmente que esta gente, com uma fortaleza com toda esta resistência, com reservas de víveres enormes, não aceitou essa ideia de proclamar agora rei de Portugal o tal Duque de Bragança. Não, aqui continuou El Rei Filipe. E é então que se dá a epopeia da reconquista do castelo pela população de Angra. A metrópole, coitada, estavam lá no reino, estavam atrapalhados com tantos problemas que não puderam mandar ajuda nenhuma. Mas a população açoriana, sobretudo os terceirenses, durante cerca de um ano, fizeram uma guerra sem quartel ao castelo. Eles não queriam saber, aqui é que havia mais armas, havia canhões, podiam destruir a cidade. Não tiveram medo. Salientaram-se nessa luta 3 irmãos tanoeiros. Não sei os nomes deles, porque até hoje só chegaram os seus alcunhas. Eram os 3 irmãos Nossa Terra.
Mas vejam lá se alguém pode ter um nome mais bonito. Nossa Terra. E com os irmãos Nossa Terra contei 4 histórias. A quinta vai ser mais triste. Esta casa que vê na vossa frente serviu de passo a El Rei de Portugal durante longos 5 anos. É exatamente a terceira janela a contar da esquina. Era ali o quarto do rei Dom Afonso VI. Houve aquela Revolução de Lisboa. Coitado, o rei não dizia coisa com coisa, ele mal podia falar. O rei não tinha movimentos, era hemiplégico, não podia dar um passo, não percebia o que lhe diziam. Houve a Revolução, o irmão tirou-lhe o trono, tirou-lhe a mulher, casou com ela e disseram-lhe a ele, ao pobre Dom Afonso VI, epá, vem daí, a gente vai-te levar para uma ilha bonita. Dizem que ele só sabia dizer é fixe, e trouxeram-no para aqui. Teve ali 5 anos. Ele não saía, não era capaz de sair. Chegaram a mandar vir de Inglaterra cavalos de raça e uma boa sege para ele dar passeios e ver a linda paisagem desta ilha. Mas como é que um rei assim, um rei hemiplégico, podia passear? O que é espantoso é isto. Apesar do rei, coitado, ser um farrapo humano, pois arranjaram uma conspiração para o raptar daqui e fazer triunfar outra vez o partido do Conde de Castelo Melhor, que era o partido que era simbolizado pelo rei. Por isso, levaram-no de Angra, meteram-no em Sintra, vejam as voltas que a política dá. Entenderam que em Sintra estava mais seguro que aqui, neste castelo de Angra. Angra, que então ainda não era do heroísmo. É claro que hoje falam dele como um dos prisioneiros do castelo. Creio que ele não foi prisioneiro do castelo. Ele foi prisioneiro de si próprio. Há muitas formas de prisão, formas atrozes. Mas acho que a pior de todas, a única que não tem libertação possível, é a de sermos prisioneiros de nós próprios. Sexta história. Angra hoje chama-se Angra do Heroísmo. O que estão a ver é a Carta Régia da Rainha Dona Maria II que muda o nome à terra já secular. Em vez de Angra, Angra do Heroísmo. E ao lado as insígnias da Torre-Espada que a Rainha lhe deu quando lhe mudou o nome. Do heroísmo porquê? Bom, isso liga-se com a implantação do liberalismo em Portugal. Como sabem, é uma história difícil, é um xadrez complicado, um xadrez de bispos da diagonal, de saltos de cavalo, de cheques ao rei. É uma história muito complicada. Eu vou só dizer o seguinte. Em 1820 faz-se uma revolução liberal em Portugal. A revolução queria 2 coisas. Uma Constituição moderna e o Brasil outra vez colónia. Mas o resultado da revolução foi, de certo modo, desastroso. Constituição arranjou-se, é a Constituição de 22. Mas no mesmo ano da Constituição, o Brasil tornou-se definitivamente independente. Ninguém tinha esperado por isso. E toda a gente que tinha querido ansiosamente a Revolução agora estava contra ela porque dependia era do comércio do Brasil. Isso faz nascer a Contra-Revolução, que culmina em 1828 com aquilo que se chama a usurpação.
Usurpação é o ato formal, enfim, pelo qual Dom Miguel reassume a realeza absoluta em Portugal. E a usurpação verificou-se em todo o país. Em todo o país, menos na Ilha Terceira. Aqui, pessoas notáveis locais disseram: não, nós juramos a Carta Constitucional outorgada por Dom Pedro e vamos ser fiéis à Carta. Eles sabiam muito bem que a Carta representava o liberalismo, o futuro, e mantiveram-se fiéis à Carta. Como foi o único reduto que permaneceu fiel à Carta, foi rapidamente o ponto onde se concentraram liberais que fugiam de Portugal, liberais que vinham de Lisboa, e isto torna-se um baluarte de resistência ao absolutismo restaurado. O próprio Dom Pedro, o imperador do Brasil, e eu estou a falar-lhes junto de um admirável busto dele, é das coisas melhores que se fizeram. Este é Dom Pedro I, o imperador. O próprio Dom Pedro veio aqui, esteve aqui 3 meses, organizou aqui uma coluna de 7.000 homens que embarcou e foi desembarcar no norte de Portugal, no areal do Pampelido. São os bravos do Mindelo. Dali foi ao Porto, há 2 anos de guerra civil, mas foi essa luta armada que estabeleceu definitivamente o regime constitucional em Portugal. É por isso, com toda a razão, que os angrenses se orgulham desta sua terra ter sido o berço do constitucionalismo português. E foi isso o que a rainha quis agradecer quando lhe mandou a Torre-Espada e quando lhe mudou o nome, Angra do Heroísmo. A 7ª história não é propriamente uma história, é mais uma recordação. Eu não queria vir à Ilha Terceira sem deixar de recordar Vitorino Nemésio, que aqui nasceu. E venho lembrá-lo junto do seu busto, diante da casa das tias do Paço de Milhafre, em que ele brincou em pequenino. Não queria lembrar esse Nemésio de que se fala mais, o Nemésio do Se Bem Me Lembro, da Trova Fácil, mesmo o grande prosador do Mau Tempo no Canal. Quero lembrar outro Nemésio, mais verdadeiro. Nemésio nunca foi um homem fácil. O bicho harmonioso era um bicho ansioso. E esse, se viesse aqui, acho que o que lembrava, os versos que diria agora, são estes que ele escreveu e eu vou ler. Meu Deus, aqui me tens, aflito e retirado, como quem deixa à porta o saco para o pão. Enche-o do que quiseres, estou firme e preparado. O que for, assim seja, à tua mão. A tua vontade se faça, a minha não. Se te pedir piedade, dá-me lume a comer, que com pontas de fogo o podre se adormenta. O teu perdão de Pai ainda não pode ser, mas lembre-te que é fraca a alma que aguenta. Se é possível, desvia o fel do vaso. Se não é, beberei. Não faças caso.